a época do Natal. O texto bíblico ali, eu coloquei na tela, tem escrito ali embaixo: hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu vou fazer um comentário objetivo, curto, direto. Eu creio que em 15 minutinhos eu faço esse comentário. Você não vai ouvir esse comentário em lugar nenhum, por várias razões. A primeira razão que você não vai ouvir, porque é um comentário muito delicado de passar, e eu vou passar isso para vocês, depois de muitos anos estar estudando, e eu não queria cometer nenhum erro. Existem grandes arqueólogos, historiadores e arqueólogos, um deles é Luiz Saião, o outro deles é Rodrigo Silva. Existem também alguns teólogos e, ultimamente, alguns teólogos do Oriente Médio publicaram materiais de altíssima qualidade e novas descobertas foram feitas, e eu vou fazer algumas leituras aqui sobre o Natal. Eu queria que você estivesse atento, porque você nunca ouviu isso que você vai ouvir aqui essa noite, mas o ouvir não é nem o importante, é a aplicação que é importante, é o que isso vai decorrer. Então eu vou começar com esse ponto 1, que ela vai colocar na tela aqui agora. Aqui está uma citação, Lucas 2,6, e você está vendo escrito ali, LTT 2009. LTT é uma tradução literal do grego, é uma tradução que não respeita muito contexto, ela é traduzida mesmo, é uma tradução meio transliteralizada de fato, de modo que a gente vai ler juntos ali, e eu vou comentar em cima de alguns textos, já que a maioria aqui já conhece toda a história do Natal. Então nós vamos ler juntos ali, Lucas 2,6, nessa versão literal. Por favor, toda a igreja, vamos lá? Bom, antes de a gente fazer alguma meditação, eu queria entregar ao Senhor esse tempo em oração. Vamos fechar os seus olhos agora e orar? Pai bendito, que a Tua palavra faça efeito e encontre lugar em nossos corações. Eu peço em nome de Jesus que haja revelação e aplicação com graça e sabedoria, por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Natal, ele reporta e remete à história da vinda de Jesus para, como Filho de Deus, oferecido em sacrifício por nós. Ele vem nascer em Belém, todos conhecem a história. O Natal, os irmãos vão ter que lidar com essas histórias agora, neste final de ano, e é necessário que a gente esteja despojado de invencionices e criações mentais ou criações culturais do tipo Papai Noel. Aliás, recomendo a você que, se você vai fazer uma árvore de Natal, não coloque o Papai Noel ali, porque é uma das mentiras mais repetidas da nossa cultura, e ela, na verdade, ela atrapalha o entendimento do Natal. Não que seja demoníaco, não vou dizer isso, mas atrapalha, porque a dádiva é de Deus para nós, não é uma dádiva de uma ilusão para nós, não é. A dádiva tem nome e endereço, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E especificamente, vocês sabem que Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele não morava em Belém, porque quando ele foi gerado, também não foi gerado em Belém, foi gerado pelo Espírito Santo, numa virgem chamada Maria. Todos conhecem a história. Eu não vou ler o texto de Lucas 2, mas o texto de Lucas 2, verso 6, diz algumas coisas que eu quero mencionar, eu queria levantar para vocês. A primeira coisa verdadeira e contundente é que José e Maria não foram para Belém com Maria grávida no 8º mês. O texto é muito claro quando diz que, ao estarem ali, e observe que o texto no grego é tão castiço que diz: e aconteceu que, em o estarem eles ali, os dias para ela dar à luz foram completados. Observa, ela deve ter chegado em Belém, uma cidade que ela andou mais ou menos 100 quilômetros, não era distante de Jerusalém, mas da região de onde ela morava, e ela chega então nas regiões de Belém, antes de que seja o momento de dar à luz. Ela deve ter chegado lá pelo 4º mês, pelo 5º mês, e ela não tinha necessidade de ir. Por que não tinha necessidade de José levar Maria? Porque o Império Romano, no recenseamento, só exigia que um membro da família recenseasse e falasse por todos os outros membros. Então Maria não precisava ir. Mas então por que José levou Maria? Maria estava grávida de um jeito estranho,
e José não podia dizer que ele havia engravidado, porque ele nem podia ter engravidado Maria. Por que razão? A cultura judaica, ela divide em duas partes o casamento. A primeira parte é o compromisso para com a família e a segunda parte é a festa com o dote. O dote às vezes custava muita coisa. Você se lembra as bodas de Caná? Quando aquela festa, Jesus multiplicou água e vinho, tinham 6 talhas de água para lavar os pés dos convidados. Ora, cada casa só tinha uma talha e as talhas eram de pedra. Imagine que aquela casa em Caná tinha 6 talhas. Imagine, era um casamento. Imagine o dispêndio para levar 5 talhas para aquela casa. É um absurdo. Pesada toda a vida e a quantidade de gente é absurdamente grande. Então, um casamento dispendia muito dinheiro e muita mobilização organizacional, muita logística. José, quando se comprometeu com Maria, de casar com ela, noivou, assim, assumiu perante a família, ele foi trabalhar para conseguir os recursos financeiros para o dote que ele haveria de pagar e o casamento que ele deveria organizar. José teria que fazer este movimento, e foi justamente nesse intervalo que Maria aparece grávida. O texto, nessa semana, no esboço, eu coloquei uma palavrinha grega que, de fato, José ficou indignado, perdeu assim a estribeira, mas o Senhor aparece com ele, fala com ele, e ele então leva Maria para Belém. Por que ele levou? Porque se ele deixasse Maria naquela cidade grávida, não de José, ou grávida de José, seja como for, mas sem ter casado, ela poderia ter sido apedrejada. Podiam matar Maria, apedrejar Maria por um adultério, por uma fornicação. Então José, com aquele cuidado, colocou Maria no jumentinho e lá pelo 4º, 5º mês de gravidez vai até os 100 quilômetros, não é tão longe, ele vai então, chega até Belém. Então fica ali até que chega o dia em que ela vem a dar à luz. A segunda menção que eu queria falar é sobre os sábios do Oriente. Ela vai colocar na tela e eu queria pedir aos irmãos que pudessem ler agora esse texto. 1, 2, 3 já. Eu fiz questão de colocar nessa tradução literal, você vê que tem uma expressão ali, provenientes de junto do Oriente, é uma expressão grega, difícil de ser traduzida, ela foi traduzida desse jeito. Mas por que eu coloquei esses sábios do Oriente? A Bíblia não chama, não diz que são 3. Há uma tradição que diz que são 3, mas não são 3. E também eles não foram, presta atenção, eles não foram lá quando Jesus nasceu. Eles foram depois que Jesus nasceu, que significa dizer que pode ter levado 1 ano, 1 ano e meio. Eu vou dar sequência também nessa instrução, mas tem um tempo para esses sábios chegarem. E por que os sábios chegaram do Oriente? Queridos, havia, e eu vou citar agora, pode colocar na tela, a terceira tela, existia naquela época uma compreensão de que de Israel, da Palestina, em qualquer das culturas, qualquer cultura praticamente, ela tem a história do dilúvio, só que as histórias são diferentes. As histórias às vezes são bem parecidas com Noé, outras vezes são bem diferentes, mas falam de dilúvio. Então há como se fosse um lapso de revelação em cada cultura. E no Oriente havia isso, então havia uma expectativa. E eu estou na tela aí com uma citação do historiador romano, Tácito, do que viveu praticamente
tinham propensão de chegar. Se alguém dissesse assim, você sai daqui agora e vai para Santo Amaro, porque lá eu vou fazer um milagre com você. Aí você falava, Santo Amaro? Pô, o que tem de candomblé em Santo Amaro, rapaz, vai ver que foi o diabo que mandou ir para lá. Que você raciocinaria do seu jeito aí. Mas naquele tempo não. Os sábios raciocinavam porque esperavam, acontecia tem algo rolando ali na Palestina. E quando a estrela apareceu para o sábio, ele foi porque já tinha propensão para ir. A terceira coisa que eu queria citar aqui não havia lugar para eles na Catalima. Esta é uma versão e dá os 3 denários e diz, eu pago quando voltar, é porque era uma hospedaria comercial. E o nome comercial dessa hospedaria se chama Pandokeion. O que isso significa? Que precisaria haver um comércio de hospedagens, uma Booking.com daquela região. Ou seja, havia mas não havia isso. Aliás, no Oriente Médio, a cultura da hospedaria não tem no Oriente Médio por uma razão muito simples. Todo mundo hospeda as pessoas nas suas próprias casas. A cultura, não estou dizendo que hoje não tem, a cultura geral. Se você for pegar em toda a Bíblia, você vai ver que hospedar é um mandamento para o judeu. Os povos do Oriente Médio são assim. Eu, por exemplo, estive no Marrocos e eu sei o que significa hospedar. O cara quer que você vá na casa dele. Me lembro que a gente estava em Istambul, na Turquia, e o camarada queria vender tapete para a gente. Para eu e Fernando, oh meu Deus do céu. Eu tinha que tomar o chá que o cara oferecia. Aí Fernanda falou, esse chá está envenenado para a gente dormir, ele roubar tudo da gente, né? Tinha que ser Fernanda para falar essas coisas assim. E aí a gente, falando inglês, tentando escapar do camarada, mas eles são receptivos. Isso é natural em todos os povos árabes, extremamente hospitaleiros. O Pandokeion não existia em Belém, não existe nenhum sinal arqueológico de sequer uma pousada em Belém, nem sequer em Nazaré, nem sequer em nenhuma daquelas cidades. Não tem Caná, nada disso. As pessoas vão para lá, ficam na casa das pessoas. Não tem hospedaria, não tem Booking.com nessa região. Isso não existe, nunca existiu. Então, qual é a palavra grega que explica essa tal de não havia lugar para eles na hospedagem? Aí você pode passar, e Lucas 2,7, que eu acabo de ler com vocês, diz assim, não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. A catalima, no grego, eu estou colocando o texto grego aí, tá, pessoal? Isso é uma tradução direta do texto grego. Quem puder pescar ali embaixo, ó, aqui já tem a própria expressão grega do Strong, G2646, G2646, aqui está o Strong, catalima, hospedaria, alojamento, sala de jantar. Está aí uma sala. Então, o que acontece? Toda casa, pode passar a seguinte expressão, agora preciso do engenheiro, os engenheiros aqui prestarem atenção. Dentro de casa, eu vou continuar e vou explicar por que é que você entende agora de forma clara. Vamos toda a igreja ler aí, vamos lá?
típica na Palestina. Ela vai colocar aí a planta de uma casa típica na Palestina. Isso aqui é toda casa no Oriente Médio só tem um cômodo. Não existe essa história de suíte, banheiro, 3 quartos. Isso não existe. Isso não existe. Nunca existiu. Na arqueologia você chega, você não vê nada, nem a casa de Pedro, de ninguém. As casas são simples casas. Eu vou citar, inclusive, biblicamente. Então, existe aqui uma entrada. Agora, bota a outra. Isso aqui é a vista lateral. E aqui é a vista superior. As pessoas entram por aqui, sobem pela escadinha para ter acesso ao único cômodo da casa. Só tem um cômodo. Volta, por favor, a anterior. Então, a pessoa entra, aí tem uma escadinha. E este cômodo aqui, normalmente, as casas um pouquinho melhores têm uma catalima, ou algumas interpretações. Eu vou explicar como é. Volta agora a próxima gravura. Aí, então, o que acontece? As famílias têm essa porta grande, tem um estábulo dentro da casa. Então, é exatamente isso que você está ouvindo. A ovelhinha nasce, fica aqui no estábulo, o jumentinho fica aqui, até o cachorro fica aqui. Fica aqui uns 4 a 6 animais. Aqui em cima, porque aqui é um pouco mais superior, a família faz tudo aqui. Tudo é tudo mesmo, tá? O banheiro não é aqui, mas o resto é tudo feito aqui. Comida, dormida, tudo, é tudo amontoado, é todo mundo aqui num cômodo só. Se você tem dúvida disso, a Bíblia diz assim, não se acende a candeia e se coloca debaixo da mesa, mas no veladouro, e assim alumia a todos os que estão na casa. Uma lâmpada para alumiar toda a casa. É assim que a Bíblia diz. Então, o que acontecia? Os animais, aqueles, principalmente os mais achegados, você se lembra da parábola que o rei Davi está... Aí chega o profeta Natan e fala assim, você está sabendo aí da história, eu vou contar uma história para você. Tinha um rapaz que tinha uma ovelhinha que deitava no seu regaço, tal, e aí chegou um rapaz lá rico e tomou aquela ovelhinha e ofereceu. Aí Davi, que absurdo, mata esse homem. Aí ele fala, tu és esse homem. Mas quando ele fala, a ovelhinha do seu regaço, o que é a ovelhinha do seu regaço? Ovelhinha do seu regaço é a ovelhinha que você cria dentro de casa. E vou lhe dizer mais, a ovelha quando começa a comer, o pastor dá, é o dono da ovelha, dá a comer nessa manjedoura aqui, a ovelha não come aqui. A ovelha, quando se acostuma num dos lugares onde se coloca o resto de comida ou trigo daqui, a pessoa daqui mesmo já coloca e aqui o animal está em pé, ele vem e come desse daqui. Então, a convivência dos animais com as pessoas no Oriente Médio era exatamente assim. Então, Jesus vai chegar, agora pode passar de novo aquela anterior, por favor. Então, o que acontece? Esse cômodo aqui, existem 2 versões, esse único cômodo aqui é chamado de catalima, ou, passa aí à frente, existe um outro cômodo de hóspede. Então, é muito certo de que Jesus, quando chegou nesta casa da sua família, note que ele era da família de Davi, Maria também era, eles eram da cidade de Davi, descendente de Davi, os dois, então eles tinham muita amizade na família, eram de alta procedência, porque eles eram da família descendente de Davi, não eram qualquer pessoa de Judá, era uma pessoa descendente de Davi, então eles tinham proeminência na cidade de Belém, que não era grande. Então o que acontece? Quando eles entram lá, quando eles entram na casa, Maria começa a residir naquela casa, só que a casa não tem lugar apropriado para Maria parir. Ou não tem um quarto de hóspede pequenininho, que ficava anexo juntamente, como quarto de hóspede, ou então na própria região, na própria casa, naquele próprio cômodo chamado de catalima, que a catalima é o nome dado ao quarto de hóspede ou onde as pessoas são hospedadas. Então é um quarto piquititito, que a pessoa tem só uma cama, que você conhece, o profeta Eliseu estava na catalima, ele foi hospedado na catalima, naquele quartinho, ou então ela tem o neném ali mesmo, no único cômodo. Não havia lugar adequado. É como se as pessoas falassem assim, só tem isso aqui, fica aí, eu vou subir, e aí então a turma sobe e dorme no telhado, como a maioria das pessoas dorme nos telhados.
quando não é frio, dorme no telhado. Quando é frio, dorme todo mundo amontoado lá na Catalima. Não era adequado. Ela então teve um neném, onde é que tinha... Devia estar muito, era amontoado, mãe. Devia estar muito amontoado. A mulher teve um neném ali dentro daquela casa. Os sábios foram lá e viram que ele estava de fato lá. Ela pegou e botou na manjedoura. Jesus não nasceu em uma caverna cheio de... num curral. Jesus não nasceu isso. Jesus nasceu dentro de uma casa. Agora, pode seguir adiante. De onde é que você ouve essa história? Mais adiante. Não, deixa ali. O texto bíblico em Mateus 2, 7 a 16, eu queria que a igreja lesse. Por favor, lê aí. Então Herodes... que matou todas as criancinhas machas, é o que está o literal, de 2 anos e abaixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriu dos sábios. Olha só, os sábios aparecem em dado tempo que ninguém sabe exatamente qual é, voltam, passam em Jerusalém, ele fala, nasceu, foi? Foi. Tem mais ou menos na época que... a gente passou lá, tem mais ou menos 3 meses. 3 meses, vá lá e mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Então já tinha 2 anos de nascido. Jesus nasce dentro de uma casa, fica 2 anos dentro da casa, essa média de 2 anos dentro da casa. Herodes vai lá, quando vai matar, aí José arrasta o carro e vai para o Egito. Este é descritivo de o que é que aconteceu. Mas onde foi que você ouviu a historinha da caverna? Pode passar agora. Neste livro chamado A História do Nascimento de Maria, que na verdade não é o título do livro. O título do livro é O Proto-Evangelho de Tiago. Esse proto-evangelho, qualquer um pode baixar, digita no Google Proto-Evangelho de Tiago, e você vai ver um texto descritivo do 2º século, não é um texto do 1º século, sem autoria. Não tem autor, ninguém sabe quem é o autor, não sabe exatamente onde foi escrito, mas sabe-se que ele é do 2º século. E eu quero citar aqui o que está escrito neste proto-evangelho de Tiago. Eu tenho ele todinho aqui. Depois eu leio um outro pedacinho. Mas eu vou citar aqui agora algumas coisas que estão escritas neste proto-evangelho. Pode passar. Eu vou citar aqui. Ao chegar à metade do caminho, disse Maria a José, no proto-evangelho de Tiago, não é Bíblia, desça-me porque o fruto de minhas entranhas luta por vir à luz. Ele a ajudou a apear da asna e dizendo-lhe, aonde poderia eu levar-te para resguardar teu pudor? Para você ver a fidedignidade do que eu coloquei na tela. E a tela, na continuidade, ele diz, então, uma mulher que descia da montanha disse-lhe, aonde vais? Ao que ele respondeu, ando procurando uma parteira hebreia. Ela replicou, mas és de Israel? Aí ele responde, sim. E quem é que está dando a luz na caverna? É minha esposa. Então não é tua mulher? Olha a licitação. Ele respondeu, é Maria, que se criou no templo do Senhor e ainda me tivesse sido dada por mulher, não o é, pois concebeu por virtude do Espírito Santo. Irmãos, francamente, José sai aí falando para a primeira mulher que aparece, não é minha mulher, quer dizer, é minha, não, peraí, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Que história é essa? Mas tudo bem. Julgue você mesmo. Insistiu a parteira. Isso é verdade? José respondeu, vem e verás. Então a parteira se pôs a caminho junto com ela. Ao chegar à gruta, pararam, e eis que esta estava sombreada por uma nuvem luminosa. Exclamou a parteira, minha alma foi engrandecida porque meus olhos viram coisas incríveis, pois que nasceu a salvação para Israel. Como é que ela sabe que nasceu a salvação para Israel? Se a parteira nem sabia da história. É claro, irmãos, que isso aqui é como se diz, é um apócrifo, nem a Igreja Católica considera esse texto aqui o texto sério, porque não tem autor, nem tem data. No entanto, você faz um presépio, ou viu um presépio na sua casa de caverninha, tá lá, o balido da ovelhinha, o jumentinho, a vaquinha, a caverninha, e você, o que aconteceu? Maria está indo, ai José, para José, ai José, pai,
Nasceu o Filho de Deus. Não tem nada disso, irmão. Não existe, essa história nunca existiu. Essa história é de um apócrifo. A gente tem que estar as coisas na palavra. E agora algumas observações, eu faço as minhas reflexões finais. Algumas observações aqui, ó. Maria estava grávida de modo estranho. Agora a gente muda completamente para citar um texto bíblico de Hebreus capítulo 3. Aliás, eu vou pular só para 1 Pedro 2, verso 5. Vai a terceira, vai à frente mais. Em 1 Pedro 2, verso 5. Eu queria que a igreja lesse esse texto bíblico, que eu vou fazer algumas reflexões agora, em virtude do que eu já falei. Vamos ler juntos? Pronto. Eu quero fazer algumas reflexões aqui, pode botar a tela das reflexões. E eu quero que você leve muito a sério o que você vai ouvir aqui agora. Não é uma palavra de um desfecho, de uma decisão, mas é uma palavra bastante ligada a esta reflexão. O que é que nós aprendemos com tudo que eu coloquei aqui agora? Primeiro, nós precisamos desfazer essas tradições que não têm fundamento nem histórico. Elas têm fundamento documental, mas esse documento não tem relevância nem na Igreja Católica e nem em lugar nenhum. Ele é chamado de apócrifo. Mas o que vem importante agora é: Jesus nasceu numa casa. Por que Jesus nasceu numa casa? Porque o lugar de Jesus é dentro de casa. Jesus nasceu numa casa, ele saiu de uma casa e foi para outra casa. Ele não é um bicho para entrar em um curral, como de fato não entrou. Ele saiu da casa celestial, que é nossa casa agora, para vir para nossa casa, para nos levar para a casa dele. Há aqui uma figura, uma metáfora fortíssima, em que Deus diz assim: eu tenho uma casa para vocês. E se você tem dúvida disso, João 14. O que ele fala? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu diria a vocês que não tem. Mas eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Há uma casa de Deus para nós, mas ele só vai levar aqueles em que ele está dentro da casa. Ele tem que entrar na casa, porque Deus é um Deus da casa. Deus sai da casa e entra na casa. Deus não é perambulante. Deus não está solto, indefinido. O rei Davi não entendeu isso. Chegou para Deus e falou assim: Deus. 2 Crônicas, capítulo 7. Deus. Desculpa, 2 Reis 7. Eu estou numa casa tão chique. E o senhor não tem casa? Aí falou para Natã. Aí Natã: vai, faz tudo conforme está em seu coração. Aí deu a volta. Quando ele foi chegando na porta de saída, volte e diga a verdade. Deixe de puxar o saco do cara. Aí voltou e falou: assim diz o Senhor: onde foi que eu te pedi uma casa? Eu te tirei de trás do curral das ovelhas e te coloquei sobre o meu povo Israel. Por acaso alguma vez eu falei para você dizer eu quero casa e procuro casa? Aí fala assim: os céus são a minha casa e a terra é o estrado dos meus pés. Eu moro em tudo que é lugar, rapaz. Você não entendeu a jogada? Você prepara a casa para mim? Eu vou preparar uma casa para mim. Quem prepara sou eu. E Jesus veio à terra preparar uma casa e ele não aceita casa construída pelas mãos humanas. Ele mora na casa que ele faz. Que casa é essa? A igreja é uma casa. Nós somos uma casa e ele não mora em casa alugada nem emprestada, a casa é dele. Ele faz a casa, por isso que ele chegou da terra, não foi em caverna, não foi em curral, foi em uma casa.
Ficou o primeiro mês de gravidez lá, o segundo, quinto, nono, nasceu pequenininho. Primeiro, um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, um ano e pouco naquela casa. E convivendo e participando da vida e transformando o ambiente. Agora eu quero falar mais algumas coisas. José. Que homem que era José? José, ele se preparou para cuidar de Maria. Ele se preparou para cuidar do filho. Ele se preparou, ele se definiu em torno da criança. Aquela criança chegou uma hora e virou de cabeça para baixo a vida de Maria e a vida de José. Eles até da cidade deles saíram, foram para Belém. Passaram lá 2 anos e pouco, depois foram para o Egito, passaram lá um tempo no Egito. Agora vem Maria. Maria está com no ventre uma criança. Eu não quero falar da tradição, porque a tradição vai misturar, vai embolar muito aqui. Mas ela está no ventre, está com uma criança. Ela está sob perigo, mas ela crê em Deus. Ela confia no Senhor e confia no marido. Ela confia no Senhor e confia no marido. E agora eu quero falar sobre vocês, não sei quem, que vê filho como problema. A nossa sociedade construiu ao longo dos tempos que os filhos atrapalham os adultos. Ora, se atrapalhasse os adultos, Jesus foi quem mais atrapalhou a vida do casal. Jesus foi uma pedra de tropeço para Maria e para José. Por que então Maria não tirou aquele menino? Eu quero dizer para você que o filho tem que mudar a sua vida mesmo. Por que o filho tem que mudar a sua vida? Porque você precisa mudar. Você precisa ter filho para você mudar. Porque você nasceu egoísta, desenvolveu-se egoísta, formou-se na faculdade egoísta, arranjou emprego egoísta e depois dizia, como é que eu vou perder meu emprego? E rapaz, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de manhã com minha tia, meio-dia com minha sogra, de tarde eu vou deixar com a menina, de noite eu tenho até um pitbull, quero ver alguém entrar e pegar. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Foi isso que José e Maria fizeram? Não. Aquela criança pode ser o salvador do mundo, pode ser o filho de Deus, pode ser quem? Pode ser a maior expectativa que eu tenho. Olha, eu estou carregando a salvação do mundo. Minha mãe, quando me teve, ela teve por promessa. Ela não podia me ter. Ela orou e falou, Senhor, se nascer aqui, se eu tiver engravidar de novo, será teu filho, será teu servo, será pastor. Não pedi minha opinião, né? Por que não? Aí, quando eu lancei o livro, no ano 2004, 2003, lancei o livro por Evangelho Simples, lá no dia, aí passaram o microfone minha mãe subiu e falou assim, eu queria contar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. E aí contou a história de que consagrou, o menino queria nascer para que fosse servo de Deus. Olha eu aqui, ó. Não escolhi, mas fui escolhido. Ela fez uma oração e a oração está valendo até hoje, a oração está valendo. Quantas pessoas olham para a criança e veem que a criança é o problema? Você é um problema. Porque Maria não achou que aquela criança é o problema. José não achou que deveria largar aquela mulher. A criança nunca será problema em tempo nenhum. A criança vai denunciar o egoísmo, vai curar o egoísmo. A criança vai denunciar que você tem tempo só para você. Ela vai dizer, eu preciso que você aprenda a amar. Você jamais deve pensar que criança é problema. A criança é um envio de Deus para transformar a sua vida, para transformar o casal, para construir uma família. É por isso que Jesus veio do céu e entrou direto numa casa e ficou lá enchendo o saco, 2 anos. Ah, porque você acha que enche o saco? Ah, rapaz, não aguento dormir, meu Deus, que saco. E vai lá, você vai incorporando o egoísmo na linguagem e vai falando, meu Deus do céu, tenha filho para tu ver, Jorge, que tu vai ver. Eu estou até orando por você, para Deus ter misericórdia de ti. É tudo assim. Que isso, irmão? Onde é que isso tem na Bíblia? Você pode estar recebendo uma promessa, uma dádiva direta do céu, você não sabe. E ele entra pela barriga, a barriga é a porta. O casamento é o seio, onde Deus vai transformar a sua vida e lhe ensinar o que é amor. Deus é um Deus de famílias. Mas eu quero concluir dizendo para você, por que é que Jesus entrou numa casa? Jesus entrou numa casa porque ele decidiu que nunca mais sairá da casa. Ele entrou numa casa para transformar a casa. A casa que Jesus entra, pensa diferente. A casa que Jesus entra,
compõe a vida de modo diferente. A casa que Jesus entra não tem um senão e nem um impossível. A casa onde Jesus entra, todas as coisas são possíveis. A casa que Jesus entra, ele entra porque ele é dono de todas as casas. Ele tem o poder de entrar nas casas. Ele tem o poder de fazer da tua família uma família dedicada. Se você perdeu a esperança de que família seja algo possível, se você perdeu o encanto e a paixão por família, se você perdeu o encanto e a paixão por uma criança, meu querido, Karine Paixão estava ali no início da celebração, e eu sou alto, uma criança baixinha que bate no meu joelho. Aí Karine estava ali sentada, está sentada, faz sinal assim, Karine. Aí ela está lá atrás, ela estava no meio ali. Aí eu estou ali tomando água, vou falando, aí uma criança, algum bate assim, e eu não vejo, porque eu estou, oi, como é que vai? E bate assim, e bate na minha perna, bate a terceira vez, bate a quarta vez, atrás de mim. Quando eu olho, não tem nada, porque não dava para ver nada, de tão pequeno que é. Do meu lado assim, pequenininha. Oi, tio Niles. Pequenininha, querendo a minha atenção. Aí eu desço assim, oi, filha, tudo bem? Como vai, mamãe? Aí ela, tá bem. Como é seu nome? Aí eu falo na linguagem dela, desço, aí ela me leva até a mãe dela. E eu não esqueci, uma criança pedindo a minha atenção, pedindo meu amor, olhando para mim e dizendo, ei, seu egoísta, ei, eu existo. Ei, seu grandão. O evangelho é das coisas pequenas, o evangelho é dos simples. O evangelho é quem tem amor para dar para a criança. Esse é o evangelho. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino. Se tem uma pregação nessa igreja, não é esta daqui, é esta dali na minha perna. Esta é a pregação. A pregação de quem atenta, de quem percebe, de quem não acha ruim uma gravidez, de quem não acha ruim mudar de cidade por causa da criança. José perdeu o emprego? Não tinha emprego. Você sabe que não existia emprego. Era agropastoril, então ele tinha que se adaptar e fazer alguma coisa. José certamente era um mestre de obras. Ele não era um engenheiro, ele era um mestre de obras, até porque não existia engenharia. Mas ele era um mestre de obras. Não é este o filho do carpinteiro. Carpinteiro não é quem trabalha com madeira. Hoje, carpinteiro trabalha com madeira. Carpinteiro, naquela época, era o pedreiro, era o mestre de obras. Quem construía casa era carpinteiro. Então, José era uma pessoa que se virava onde tivesse. Ele largou os clientes, largou o mercado, largou o escritório por causa de uma criança. Irmãos, se tem alguém que trouxe problema para nós, para a vida de um casal, esse alguém foi Jesus. E nós precisamos nos converter. Essa é a verdade. Nós precisamos ser transformados, porque Jesus quer entrar na sua casa, mudar a forma como você trata seu marido, como você olha a criança, como você cuida dos peixes do aquário, para eles não morrerem. Você comprou o aquário, então cuide. Não deixe de botar comida. Vá lá, limpe o vidro. Cuide da casa. Ali é uma outra casa. Você comprou uma casa para os peixes. Por que não cuida da casa dos peixes? Porque você não cuida da sua casa. Porque não dá atenção às casas. E a minha palavra é só essa. É hora de você cuidar da sua casa. Queria que você falasse para 3 pessoas, é tempo de você cuidar da sua casa. Jesus veio não para uma caverna, mas para uma casa. A igreja é uma casa e Ele é o dono das nossas vidas, o Senhor desta casa. Amém, queridos? Eu queria que você curvasse a sua fronte nessa hora. Eu queria que nessa hora você tivesse um tempo de arrependimento. Se assim o Espírito Santo falou com você. Se você ficar rico, tiver grande patrimônio, se você for uma pessoa famosa, se você for um bom profissional, mas você fracassar na família, você é um fracassado. Mas está difícil, te vira, negão. Livro não falta. Tu já leu o livro de finanças, já leu o livro de medicina, já leu o livro não sei o que, só não leu o livro de família. Porque você não está nem aí para a família. É preciso se arrepender hoje. Você acha que família é só botar a bateria, ligou a bateria e funciona. Não é assim. É preciso primeiro você se arrepender e dizer, Jesus, entra na minha casa. Transforma os nossos corações egoístas, para que aquilo que tem no teu coração seja verdade na minha casa. Amém?
Então feche os seus olhos aí, faça uma oração sincera diante de Deus agora.